Ei, gente, boa tarde. Todo mundo em casa, bonitinho, lavando a mão, preservando todos os idosos, a gente e o mundo, né? Apesar da gente parado em casa, não podemos parar de estudar, não é mesmo? Então hoje eu preparei com muito carinho para vocês uma matéria um pouquinho nova, um pouquinho velha. Alguma coisa a gente já viu em sala de aula, outras coisas eu vou introduzir aqui agora para vocês. Então vamos lá. Qual foi a matéria que eu preparei? A constituição da matéria. De que é feita mesmo a matéria? Isso aí, de átomos. E o que são os átomos? É aquela menor parte que forma a matéria. Então, se eu for dividindo a matéria em vários pedacinhos, eu vou chegar na sua menor unidade, que foi denominada de átomo. E será como que foram descobertos os átomos? Será que os cientistas eles já falaram, esse é o átomo e pronto? Não. Desde o século XIX até meados do século XX, tiveram vários cientistas pesquisando sobre os átomos e querendo descobrir como são os átomos. Então nós vamos ver agora como que se deu a evolução dos átomos. John Dalton, foi o primeiro pesquisador lá em 1803, 1807, nesse período aí. Ele descreveu os átomos como sendo uma bola maciça, uma bola indivisível. Ele disse que cada elemento químico tem o seu próprio átomo e que os átomos de elementos químicos diferentes, eles têm propriedades, tamanhos e massas diferentes. Então vamos só lembrar um pouquinho. Elemento químico é qualquer substância que a gente vai aprender lá daquela tabela periódica que eu já falei com vocês, mas que ainda não estudamos, certo? Depois, entre 1856 e 1940, o Thomson ele descreveu o átomo como sendo uma grande bola positiva e ele descobriu uma nova carga, que ele disse que era uma carga negativa. Então ele falava, é uma bola positiva, onde os elétrons, que ele denominou de carga negativa, inseridos nessa bola positiva. Imagina como se fosse uma melancia, a carga positiva, e as suas sementes inseridas nessa melancia, a carga negativa, os prótons e os elétrons. Ele descobriu então que os átomos eram moléculas divisíveis. Mais tarde, lá em 1871 até 1937, um outro cientista, Rutherford, ele foi fazer um experimento para descobrir se realmente era uma bola maciça com elétrons, positiva com elétrons inseridos, ou seja, o pudim de massas de Thomson, ou se era uma bola maciça, como tinha descrito Dalton. O que ele fez então? Ele pegou um elemento químico, polônio. Por que ele pegou o polônio? Porque ele já sabia que o polônio emitia um feixe de cargas positivas. Ele colocou esse polônio dentro de uma estrutura de chumbo, com um buraquinho bem pequenininho, por onde esse feixe de cargas positivas era capaz de atravessar. Lá na frente ele colocou uma fina lâmina de ouro e um anteparo que dava para ver esse feixe de cargas positivas atravessando. O que ele descobriu então? Ele descobriu que a maioria dos feixes positivos saídos do polônio conseguiam atravessar a lâmina de ouro totalmente. Descobriu que outra parte dessa carga positiva, ela atravessava a lâmina de ouro, mas sofria um pequeno desvio. O que ele concluiu? Que essas cargas positivas encontraram no meio do caminho um obstáculo, por isso que elas foram desviadas. E outra porção desse feixe positivo, eles retornaram, eles batiam na lâmina de ouro
e retornaram. Qual foi a conclusão que Rutherford chegou então? Que o átomo, na verdade, ele não é uma bola maciça, como Dalton havia falado. Ele é uma bola oca. Existem espaços nesse átomo. E por que o resultado desse experimento foi assim? Quando você tem o feixe positivo passando direto pela lâmina de ouro, ele não encontrou obstáculos. Então a gente acha aqui um buraco, segundo Rutherford. Quando esse feixe passa, mas sofre um desvio, então provavelmente ele encontrou o positivo batendo com quem? Com o negativo. E aí esse desvio da curva do feixe de positivos. E os que voltaram? Qual a conclusão que ele chegou? Positivo com positivo se repelem. Então eles retornaram buscando a origem de onde eles tinham saído. Essa foi a conclusão. Tendo essa conclusão, o que o Rutherford ele concluiu que o átomo tem um núcleo, onde nesse núcleo nós temos os prótons, aqueles íons que a gente já viu lá em sala de aula, cargas positivas. E ao redor desse núcleo estão dando voltas quem? Os elétrons, aqueles íons que a gente também já viu em sala de aula com cargas negativas. O James, que era um cientista da equipe de Rutherford, ele ainda descobriu algumas partículas que não tinham carga no meio, junto com outro cientista que foi quem? Bohr. Bohr, ele veio mais tarde que Rutherford e James junto da equipe de Rutherford. Quem são essas partículas que eles descobriram dentro do núcleo do átomo? O nêutron. Então agora a gente sabe que dentro do núcleo do átomo nós temos nêutron e prótons. Ao redor desse núcleo nós temos, dando voltas, os elétrons. E o Bohr, ele depois de Rutherford e James, ele descreveu o átomo como hoje ele é descrito, como ele é hoje conhecido. Como que ele é conhecido? Nós temos o núcleo, a maior quantidade de massa de um átomo, composta pelos prótons, íons de cargas positivas, pelos nêutrons sem carga, presentes no núcleo, e várias eletrosferas. Então, qual foi a contribuição de Bohr também? Que cada elétron, ele dá volta ao redor do núcleo numa determinada órbita, numa determinada eletrosfera. E cada uma dessas eletrosferas, ela tem uma energia constante. Tá aqui, ó, representei para vocês várias eletrosferas. Nas eletrosferas, os elétrons, no núcleo, onde tem a maior massa do átomo, os prótons e os nêutrons. Os elétrons têm uma carga insignificante. Então, eles concluíram que a massa ela está contida no núcleo. Na próxima aula, pessoal, a gente vai ver então como que a gente pode fazer a contagem dos elétrons, prótons e dos nêutrons. Por quê? Porque cada átomo não foi descrito com um elemento químico diferente, tem o seu próprio átomo. Então a gente vai descobrir como que cada elemento químico tem o seu próprio átomo de quantidade de elétrons, de prótons e de nêutrons. Falou? Fiquem em casa. Continuem estudando, lavando as mãos e até breve, se Deus quiser. Gente, estamos de volta então para a segunda parte daquela aula que eu tinha dado para vocês, que é as características dos átomos. Então lembra que Dalton, ele já havia falado que cada elemento químico tem o seu átomo e que átomos diferentes elementos químicos têm características diferentes. Então, com essa descoberta, nós conseguimos determinar o que é um elemento químico, que é aquele da tabela periódica que eu já falei com vocês, né? Toda a
tabela periódica é composta por quê? Por vários elementos químicos que foram descobertos ao longo dos anos. Então, e o que é esse elemento químico? É um conjunto de átomos com características semelhantes. E essas características desses átomos é que fazem com que a matéria tenha as características que a gente conhece. Por exemplo, cor, textura, brilho e outras características mais. Quem que confere isso a elas? Os átomos presentes nessas matérias. Quando a gente junta vários elementos químicos, ou seja, átomos com características semelhantes, o que a gente encontra? As moléculas. Quem são as moléculas? A união de átomos diferentes. A união de átomos de elementos químicos diferentes. Exemplo, H2O. A gente tem aqui o átomo de hidrogênio que ligou ao átomo de oxigênio, formando a molécula de água. Com relação ao 2 aqui, a gente vai aprender depois como que a gente determina por que H2O, ok? Aqui também, outra molécula, carbono junto de 2 átomos de oxigênio, CO2. Por que 2 de oxigênio? Próxima aula a gente descobre por que 2 átomos de oxigênio e não 2 de carbono. Por enquanto eu quero só o quê? Que a união de átomos diferentes, elementos químicos diferentes, formam moléculas que a gente conhece como água, gás carbônico e oxigênio. Uai, professora, mas o oxigênio são átomos iguais, são átomos dos mesmo elemento químico, ou seja, a molécula ela pode ser formada tanto por átomos de elementos químicos diferentes, quanto por átomos do mesmo elemento químico. O exemplo aqui, o oxigênio ou o ozônio, que é O3. Tá legal? E o que a gente aprendeu mais? Quando você tem a quantidade de prótons que está presente lá no núcleo do átomo, nós temos então uma quantidade definida para aquele átomo. O que eu quero dizer com isso? Se eu estou te falando que é carbono, o carbono só pode ter 6 prótons. Então, se eu te falar, por exemplo, um átomo que tenha 7 prótons, você vai me dizer que ele é um carbono? Não, ele é um outro elemento químico. Por quê? Porque o carbono, ele só pode ter 6 prótons. Assim como o hidrogênio só pode ter 1 próton. E aí a gente vai descobrir vários elementos químicos, cada um com o seu número de prótons. E o que mais que a gente descobre com isso? Que a quantidade de prótons que um átomo tem é a mesma da quantidade de elétrons que esse átomo tem. Então, se o carbono tem 6 prótons, quantos elétrons ele tem? 6 elétrons. Se o hidrogênio tem 1 próton, quantos elétrons ele tem? 1 elétron. Então, vamos lembrar aqui uma coisa rapidinha. O que é próton mesmo? Os íons de carga positiva que estão no núcleo do átomo. O que é elétron mesmo? Os íons de carga negativa que estão na eletrosfera, nos orbitais dando volta ao redor do núcleo. Então, prótons é igual ao número de elétrons. Número de prótons é igual ao número de elétrons. Isso define quem? O elemento químico. Define o átomo. É a mesma coisa que o seu número atômico. Número atômico do átomo é representado por Z. Então vamos ver se vocês estão entendendo. Se eu falar que o carbono tem 6 prótons, qual é o número atômico do carbono? 6. O que significa o número atômico do carbono? A identidade do átomo. Então, toda vez que eu falar quantos prótons ou quantos elétrons um átomo tem, eu estou me referindo ao seu número atômico. O número atômico é a identidade do átomo, tá? Onde que estão os prótons? No núcleo. Onde estão os elétrons? Na eletrosfera. Beleza. No núcleo, então, estão os prótons, só que eles estão sozinhos? Não. Lá dentro do núcleo nós temos prótons
e nêutrons. E lembra que na outra aula eu falei que o Bohr, ele descobriu que a maior quantidade de massa do átomo estava presente no seu núcleo e que os elétrons que dão volta na eletrosfera eram de uma massa insignificante? Pois então, aqui, quando a gente toma nota do núcleo do átomo com prótons e nêutrons e a gente faz a soma da quantidade de prótons e de nêutrons presentes nesse núcleo desse átomo, nós temos o que a gente chama de massa atômica ou massa do átomo. Representado por que letra? Pela letra A. Então o Z é o número atômico, que é igual ao número de elétrons, que é igual ao número de prótons. A massa do átomo é igual a quem? A massa do átomo é igual a prótons mais nêutrons, que estão presentes lá dentro do núcleo do átomo, tá? Como que a gente então pode representar agora esse elemento químico? Vamos pegar um elemento químico aleatório, X. Esse elemento químico aleatório eu vou representar a letra Z em cima, que é o seu número atômico, e a letra A embaixo, que é o número de massa. Gente, em algumas literaturas, essa ordem não acompanha. Às vezes é o A que está em cima, às vezes é o Z que está abaixo, às vezes eles estão do lado direito ou do lado esquerdo. O que importa? Se eu tenho número atômico Z igual a prótons igual a elétrons e número de massa A igual a prótons mais nêutrons, qual número que vai ser maior? O número de massa, porque aqui ó, eu estou somando prótons mais nêutrons. Então vamos lá, carbono tem 6 prótons. Qual que é o número atômico do carbono? Z. O que eu preciso descobrir para eu dizer o número de massa do carbono? Eu preciso descobrir quantos nêutrons tem o carbono, porque assim que eu souber, eu vou somar o número de nêutrons a 6, que é o número de prótons do carbono, e vou ter o número de massa. Então, o número de massa vai ser sempre maior, não importando exatamente a localização que ele se encontra na representação do elemento químico. O importante é que a massa é sempre maior. E aqui do lado eu coloquei para vocês o oxigênio. Aí, ó, o oxigênio, ele tem número atômico igual a 8 e número de massa igual a 14, tá? Então ele tem 8 prótons, 8 elétrons e o seu número atômico é igual a 8. O número de massa é igual a 14. Vou deixar um desafio aqui para vocês. Será que vocês sabem me dizer quanto é o número de nêutrons do elemento químico oxigênio? Vou aguardar um pouquinho e a gente retoma para ver a resposta que vocês me deram. E aí, gente? Vocês conseguiram fazer o desafio? Tiveram dificuldade? Então vamos lá ver se vocês acertaram. Eu tinha pedido para vocês calcularem para mim o número de nêutrons do átomo oxigênio. E a gente já sabia que o número atômico é igual a 8 e o número de massa é igual a 14. Então vamos lembrar, se eu te digo que o número atômico do oxigênio, do átomo de oxigênio é igual a 8, o que eu posso concluir com isso? Que o seu número de prótons é 8 e o seu número de elétrons também é 8, correto? Então vamos lá, número de massa 14. Como é que eu vou descobrir então o número de nêutrons? É só aplicar a fórmula. Se o número de massa é igual a prótons mais nêutrons e agora eu quero descobrir o número de nêutrons, então eu vou trocar aqui, né? O que eu vou fazer? A igualdade vai vir para cá e o número de prótons vai passar para o outro lado negativo. Então vai ficar nêutrons é igual a massa menos prótons. Ou seja,
Qual que é o número de massa do oxigênio? 14. Então, eu vou colocar que nêutrons é igual a 14 menos o número de prótons. Qual é o número de prótons do oxigênio? 8. Então, o número de nêutrons do átomo de oxigênio é igual a 14 menos 8. O número de nêutrons é igual a 6. Correto? Tenho certeza que vocês acertaram, né? E aí, um outro exemplo aqui, que é: um átomo possui 14 prótons e 14 nêutrons em seu núcleo. Calcule o Z, que é isso? Número atômico. O A, que é isso? Número de massa. E o número de elétrons desse átomo. Gente, no próprio enunciado eu já tenho a resposta de duas perguntas, né? Número atômico. A gente já aprendeu que número atômico é a mesma quantidade do número de prótons. Então, se ele tem 14 prótons, o número atômico dele só pode ser 14. Número de elétrons é igual ao número de prótons, que é igual ao número atômico. Então, se ele tem 14 prótons, ele só pode ter 14 elétrons. Então, tá aqui. Número atômico, 14. Número de elétrons, 14. E o A? E o número de massa? Como é que nós vamos fazer? Usando a formulinha de novo. Você vai colocar A é igual a P mais N. Massa é igual a prótons mais nêutrons. Quantos prótons ele tem? 14. Quantos nêutrons ele tem? 14. Então, massa é igual a 14 mais 14, que dá 28. O número de massa desse elemento químico, então, é igual a 28. Beleza? Fácil demais, né, gente? Tenho certeza que vocês conseguiram fazer facinho, facinho. E aí eu vou deixar um para casa aqui para vocês, ó. Página 37 do nosso livro texto, tá? Vai lá exercitar e reforçar esse conteúdo aí com vocês. Beleza? Bye, bye!